Fala galera, Felipe Investe aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo BTCI11. Vamos ver as novidades desse fundo e tal. Aqui os principais indicadores: fundo de quase 1 bi de patrimônio, uma cota patrimonial em R$ 10,04, um dividend yield pela cota patrimonial de 12,6%, cota mercado R$ 9,16 e um dividend yield por essa cota 13,9%, né, quase 14% ao ano aí. Uma distribuição de 10 centavos, são aproximadamente 192 mil cotistas e esse fundo tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. Cenário macro a gente pula, e a gente vê aqui que em relação ao BTCI11, ao final de julho, 82,5% do patrimônio líquido encontrava-se alocado ali, investido em 47 operações, né, os CRIs, e nesse período foi concluída a aquisição de posições nos CRIs Souza Cruz 1 e 2, os quais representam aproximadamente 3,1% do PL do fundo, né, equivalentes a cerca de 31,2 milhões. No mesmo período, ocorreram as amortizações nos CRIs Nortes e Cons, resultando em uma entrada de aproximadamente 19,2 milhões no caixa do fundo. Além disso, eles realizaram a venda de 31,1 milhões referentes aos CRIs Shoppings e Emergência Gold. Também eles efetuaram alocações pontuais em ativos táticos, contribuindo positivamente para a rentabilidade da posição caixa, enquanto avançaram na seleção de novos ativos estratégicos. Aqui a gente vê o CRI Souza Cruz, né, posição adquirida no mercado secundário com deságio muito bom, a uma taxa de IPCA mais 9,73% ao ano, né, uma taxa bem boa. Os CRIs que eles fizeram a venda, né, o CRI Shoppings e o CRI Emergency Coach, aqui a gente vê as operações, duas aquisições e duas vendas, né. Ponto de atenção, galera, eles venderam dois CRIs CDI e pegaram dois CRIs IPCA, né, jogando mais para o lado IPCA esse fundo então. Rentabilidade de distribuição, a gente vê um dividend yield mensal de 1,09 esse mês, né, pagando 10 centavos por cota, ele fala isso, da distribuição de 10 centavos por cota, um yield de 1,09, o fundo encerrou o mês com patrimônio líquido chegando em média 1 bi, a cota patrimonial foi de R$ 10,04, enquanto a cota mercado fechou em R$ 9,16. Aqui a gente vê a composição do resultado desse fundo, né? Um resultado total aí de 16 centavos, muito bom. DRE, né? Esse mês aí ele conseguiu fazer um caixa, inclusive, né? Lucro líquido por cota, a gente vê aqui 16 centavos, né? Porém pagou 10 centavos, né? Uma distribuição aí de 10 centavinhos por cota. Rentabilidade equivalente a essa cota a R$ 9,16, ele tem um yield aí de 13,9%, equivalente a IPCA mais 10,8%. É muito bom. A carteira de CDI ainda rende 1,1%. Né? Aqui os indexadores, a gente vê 82% IPCA, 15% CDI, 3% outros, né, que é o IGPM aqui. Em questão da sua alocação, 79% está alocado ali nos CRIs, 21% em FIIs, uma duration de até 5 anos desses devedores em 61%, 3 a 4 anos 12%, 2 a 3 anos 13% e até 2 anos 14%. Aqui a localização das suas operações, né, segmentos imobiliários, a gente vê, tem bastante logístico, shopping, outros, é um fundo bem high grade, né. Lista de ativos, a gente vê aqui os CRIs, né, aqui os devedores e tudo, a gente vê que esse Airplane pegou dinheiro com o fundo uma vez, depois pegou outra, porém são duas dívidas com o mesmo devedor, né, por isso eles acabam se repetindo aqui. Mesmo caso do devedor no número 11 e número 12, o Souza Cruz, como eu disse para vocês no começo do vídeo, né, tem mais um aqui, Rede Duque, né, 1 e 2, então a gente fica ligado aí a essa exposição, né, para a gente não ter surpresas aí com esse fundo imobiliário, né, um excelente fundo, um fundo high grade, muito bom, bem diversificado, a gente vê aqui inclusive, né, aqui são todos os fundos imobiliários que ele tem dentro do seu portfólio, né, um fundo imobiliário multi-estratégia, aqui o portfólio, CRI Casa Shopping, aquele que ele vendeu, né, o CRI Airplane, que entrou para o fundo,
taxa de aquisição, né? Então ele entrou para o fundo. Esse daqui, CRI Emergência, ele saiu, né? Teve uma amortização dele, uma venda dele. Aqui entrou para o fundo, série 1 e 2. E aqui são todos os CRIs, né, galera? A gente vê aqui bem diversificados. Né? A gente vê aqui e tal. Aqui a gente vê as emissões, o lastro, a garantia é importante. A gente vê a garantia, né? Esse CRI Reduc, a garantia dele, por exemplo, é a alienação fiduciária de terrenos e postos de gasolina. Olha que interessante, galera. Fundo de reserva e fiança, holding e sócios. Aqui o comentário das operações, né? A devedora da operação é a Rede Duc, uma rede de postos de combustíveis que possui mais de 80 postos em principais regiões da Grande São Paulo, ocupando posição de liderança no segmento. Os recursos captados foram destinados para a expansão da operação e capital de giro. Então aquele detalhe bastante sobre os CRIs, né? Vamos passar aqui bem rápido. Eu acredito que seja isso, galera. Né? O fundo roda bem tranquilo. Né? Vamos ler aqui em relação a esse CRI Rio Pet. Salvo engano, foi o CRI que deu problema, né? E aqui eles falam pra gente, desde 2023, hein? Desde 2023. Em maio, né, foi a atualização mais recente que teve. O Rio Pet juntou petição requerendo homologação do plano de RJ. Por fim, a gestão tem liderado comunicações com a securitizadora, agente fiduciário e os demais titulares de operação. Então, basicamente é isso, galera. Seguimos de olho aí. O BTCI 11 é um fundo bem high grade, né? Um multi-estratégia ali, onde ele pode acabar investindo em diversas classes de ativo. Porém, roda direitinho, fez um ganho de capital aí, vem aí se aproximando mais do IPCA, né? Vendendo os CRIs ali CDI, comprando mais no IPCA, aumentando ali a sua taxa de retorno, que é muito bom também para o cotista. Fundo base 10, pagando mais de 1% ao mês. Então, basicamente é isso, galera. 100% dos CRIs estão adimplentes. Qualquer novidade eu trago para vocês. Eu sou Felipe Invest e fui!